comecei a ter uma ideia quando o green surgiu aqui no centro. Eu pensei que tem muitas facetas o green, né? Tudo está conectado. E então a gente vai entender um pouquinho do que representa essas diversas facetas. Ficou meio estranho, né? Pense green, uma palavra numa língua, está na outra, mas eu achei que ia ficar tão caracterizado se eu colocasse o green, porque ia ficar absolutamente claro que havia uma homenagem em função do mês. Então, esse foi o motivo. Bom, então essa palestra é um convite, né, para que a gente pense green, para que a gente possa começar a pensar green. Claro que as meninas trouxeram inúmeras perspectivas, e eu quero hoje trazer uma outra perspectiva para somar com as que elas vêm colocando, né? Então, para a gente poder cuidar desse lixo que nós produzimos para fora, nós precisamos cuidar do lixo que nós produzimos dentro. Então, para a gente se preocupar em não jogar esse lixo, aonde jogar esse lixo, reciclar esse lixo, gerar uma consciência da produção, dos usos do saco plástico e tudo mais, nós precisamos começar a gerar uma consciência do tipo de situações que a gente tem interna. Para a gente poder diminuir os excessos, né, que essa é uma das perspectivas do Green, diminuir os excessos, você não usar aquilo que não tem necessidade, né, para que a gente não sofra pela escassez, né, a gente precisa diminuir esses vícios internos que geram escassez. Qual a escassez? De felicidade, escassez de bem-estar, escassez de estar envolvido no seu processo de uma forma consciente. Então, a gente fica adormecido, dormindo, ou então a gente fica paralisado, né? Tudo isso é uma escassez. E essa escassez, ela vem do vício. Que vício? Inúmeros vícios que a gente tem, né? E esses vícios vão gerando, né? Eu chamei de lixo interno, mas com nenhum desejo de desrespeito. Eu apenas, né, porque eu não acho que a gente é um lixo, nem tem um lixo, mas eu chamei no sentido de fazer analogia com essa chamada que a gente faz de nos preocuparmos com o lixo, né? Então, eu gostaria de refrasear no sentido, só para que a gente não se sinta mal, que o lixo, eu estou dizendo, das coisas que não são pertinentes a nós nos sentirmos saudáveis, né? Para a gente escolher melhor o tipo de material que nós vamos usar, eu já aderi a escova de dente de madeira, né? A gente vai mudando os saquinhos, né? A gente vai tendo consciência da troca das garrafinhas de plástico, né? Pelas os copinhos de vidro. Nós precisamos escolher melhor que tipo de atitude nós vamos tomar. Então, a gente escolher o material é uma coisa externa. E interna, escolher qual atitude. Que atitude eu vou tomar na minha vida para que eu não tenha escassez e para que eu não produza algo que não vai me gerar saúde. Então, para salvarmos o planeta, nós precisamos salvar a nós mesmos. E a única forma antiga, já tem 2000 anos, todo mundo já sabe, né? Mas eu preciso escrever aqui de novo, é o conhece-te a ti mesmo. Essa é a forma que o Evangelho traz, porque se eu não entro em contato comigo e não percebo o valor da minha vida, se eu não percebo que eu sou também pertencente a essa natureza, como que eu vou ter consciência para cuidar da natureza, cuidar dos bichinhos, cuidar das plantas, cuidar do desmatamento e do que eu jogo, e dos rios, a poluição, etc. e tal. Então, eu preciso me conhecer para perceber a maravilha que eu sou, para perceber a maravilha que tudo é. Né? Porque quando eu tenho essa percepção, automaticamente eu transbordo essa percepção e aí eu começo a valorizar o que tem à minha volta, né? Então, para isso eu trouxe uma questão que Kardec fala no Livro dos Espíritos, para a gente ter essa conexão com esse pense green. O pensamento, ele pergunta lá, não é a própria alma que se transporta? E a resposta vem, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está nesse local. Pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então, na verdade, aquilo que nós pensamos é onde nos localizamos. O pensamento nos remete a esse estado que a gente se encontra. Então, o pensamento ele vai fazer o quê? Ele revela aonde a gente reside. Porque pensa, o dia está ensolarado, está maravilhoso, hoje é um dia fantástico, mas se você aqui dentro não estiver bem, a gente nem percebe a beleza do dia, né? O dia está escuro para a gente.
o dia está triste. Então, a gente vai perceber que essa residência não é o zip code que a gente mora, né? Não é a localidade do Google Maps, mas essa residência interna. Então, a gente pode estar num lugar super lindo, mas a gente não está se sentindo lindo. Então, essa sensação que a gente está interna é que vai refletir a nossa localidade. Então, eu acho muito importante, porque muitas vezes a gente se preocupa muito com a localidade externa, né? Que bairro eu moro, se é seguro, que carro eu ando. Assim, a gente se preocupa com essa coisa externa, né? Mas, às vezes, a gente tem que nos preocupar com essa localidade interna. Aonde eu estou hoje? Onde está a minha mente? Que tipo de pensamentos eu estou tendo? Quais sensações eu estou tendo? Eu estou conectada no agora? Estou presente? Né? Estou me observando? Estou degustando a vida? Né? Ou está passando rápido? Nem estou percebendo? Né? Não me sinto enganjado? Ela também vai definir o pensamento aonde nós nos afinamos. Porque automaticamente, se o pensamento nos remete, né, a localidade é aquilo que a gente pensa, automaticamente nós vamos gerar afinidades com outras mentes que também pensam, também residem naquela localidade que a gente reside mental. Então, essas afinidades, elas não vão gerar medo ou não vão gerar nenhum tipo de desconforto, apenas elas vão gerar consciências que se afinam e, às vezes, se essa localidade não é aprazível, não é equilibrada, não é gostosa, a gente não vai poder desfrutar de boas companhias, porque as boas companhias vão estar em outra localidade. Então, é muito importante que a gente se perceba, né, aonde, com quem a gente se afina e onde nós nos alimentamos. Aí eu até coloquei assim: de que fonte eu bebo? Porque a gente se preocupa tanto com a água, não preocupa? Mas que fonte em que eu estou bebendo? Posso beber na fonte do Evangelho, posso beber na fonte das boas companhias, dos bons amigos, posso beber na fonte da família, né? Posso beber na fonte do saber, do conhecimento, do estudo. Né? Mas aonde? Eu também posso beber na fonte da fofoca, da maledicência, da crítica. Também é uma fonte que eu estou bebendo. Né? Só que a água é cristalina, ela é límpida, em qual fonte? Né? Então, é importante a gente saber se a garrafinha é de plástico, mas também é importante saber de que fonte eu estou bebendo. Então, isso nos alimenta, isso nos localiza e isso nos gera afinidade. Então, é muito importante isso. Emmanuel traz algo no livro chamado Semeador em Tempos Novos, que diz... Vixe, é o GPS? É o telefone. E tem um capítulo que ele chama de Pensamento e Forma. E ele diz assim, olha que interessante, o sentimento nos inspira algo. O pensamento, ele plasma aquilo que nós nos inspiramos. A palavra orienta o tipo de direção que a gente vai ter de acordo com isso. E o ato realiza, concretiza aquilo que eu plasmei. Né? Então, quando a gente plasma, quando a gente pensa, a gente tem que entender que nós estamos plasmando esse pensamento. Isso, como nós somos uma energia e estamos aqui imersos no fluido cósmico universal, nós temos que imaginar que aquilo que nós pensamos vai gerando um conteúdo. E esse conteúdo, as meninas do Green podem não identificar, porque não é material visível, né? Mas todos nós podemos sentir, porque ele é perceptível como bem-estar ou como mal-estar. Não é um material que a gente vai poder tirar uma foto, mas é um material que a gente vai poder sentir-se mais pesado, mais desagradável, porque a gente está bebendo de uma fonte que está contaminada muitas vezes. Né? Então, eu acho que, se vocês não conhecem, esse livro está até online, vale muito a pena, porque Emmanuel traz várias coisas, eu vou só pontuar algumas coisas que ele traz. Então, ele diz, no Semeador em Tempos Novos, ele diz, a ideia é a fonte nascida do coração, e traçando a si mesmo o curso que lhe é próprio, e o pensamento vibra no alicerce de todas as formas de experiências da vida. Então, a ideia, ela vem como essa fonte que jorra pelo coração, e o pensamento, ele é a vibração, a onda, né, que vai nos levar a experiências que podem ser agradáveis, podem ser desagradáveis, depende de que tipo de ligação eu estou fazendo. Né? E Joana, para completar, porque isso é um casamento, né? Joana com Emmanuel é o casamento perfeito.
ela diz, o homem se torna aquilo que cultiva na mente. Então, isso também nos remete a uma outra coisa, para a gente complementar o que Emmanuel vem trazendo. Se a gente se torna, quer dizer que aquilo que a gente pensa se materializa. Quer dizer que aquilo que a gente pensa que não existe ainda, vai poder existir. Isso não é maravilhoso? Isso não é perigoso? Não é as duas coisas? São as duas coisas. Maravilhoso depende de que fonte a gente está bebendo. Né? Então, é muito importante a gente entender isso, eu acredito, né? Para mim, eu vejo dessa forma, porque isso me dá opção de escolha, quais são as escolhas que eu vou fazer. Né? E Emmanuel continua agora no Pão Nosso, no capítulo 177, ele diz, nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos. Por que eu estou repetindo isso? Porque eu quero que vocês, junto comigo, a gente perceba o quanto a obra cobre esse tipo de... Vou chamar, não pode falar. Minha irmã fala, não fala a palavra em inglês, na palestra, o pessoal fica assistindo e não entende. Eu ia falar approach, isso gera um tipo de possibilidade, né, de aproximação que vai nos perceber o quanto isso é forte dentro das obras, para que a gente entenda. Né? E aí Emmanuel continua no Vinha de Luz, no capítulo 97, ele diz, o que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Então, percebe que, às vezes, quando a gente diz uma coisa, a gente fala, é bobagem, eu só falei. Mas percebe que aquilo que a gente fala tem força, né? Isso é o que ele está dizendo. Né? E se a gente for realmente meditar sobre isso, a gente tem percepção que, muitas vezes, quando a gente fala algo, aquilo tem força. A gente pode dizer uma frase, uma ideia que pode machucar profundamente um amigo. Não é verdade? Ou então um amigo pode dizer uma coisa que pode nos machucar profundamente. Então, se a gente tem percepção que a palavra, que o pensamento tem força, a gente vai passar a ser mais do quê? Cuidadoso. É linda essa palavra. Cuidadoso, acolhedor. Então, peraí, o que eu estou dizendo? Fere ou acolhe. Eu tenho uma escolha, né, que eu posso fazer. E Jesus, olha que máxima, ele vai dizer em Mateus, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Né? Então, ele põe mais essa palavra, contamina. Né? Isso pode nos adoecer. Isso nos adoece? Sim. Pode adoecer o outro? Sim. Depende do tipo de abuso que a gente está fazendo com o outro, adoece o outro também. Né? Então, eu trouxe um pouquinho, né, dos avanços da ciência. Eu me atrevi a falar um pouquinho sobre neuroplasticidade. E olha que legal. O doutor César Jeremia, que a minha amiga ali mandou uma palestra, eu assisti aquela que você me mandou e mais outra, viu? Que foi linda, viu, Selma? Muito obrigada pela dica. Ele traz um pouquinho assim dos estudos que não são deles, mas ele vai trazendo várias coisas para nos trazer uma luz. Ele é um médico espírita e ele diz que na década de 70 se viu que o nosso sistema nervoso ele se adapta, que nós temos vários tipos de inteligência, foi identificada atlética, afetiva, artística, racional, analítica, emocional, espiritual, que um pouquinho depois foi criado o nome de as inteligências múltiplas. E aí ele continua que na genética, né, nas últimas décadas, com os avanços das imagens, né, dos raios-x, dos emurais, né, foi permitido se observar em tempo real como o cérebro funciona e como ele se modifica mediante de certos estímulos. Então, foram feitos vários testes. Estímulos, por exemplo, de práticas religiosas, de meditações, né? Acreditava-se, nesse período, que nós éramos 100%, a ciência acreditava, prisioneiros da nossa genética. Então, tipo assim, a gente veio com aquela hereditariedade, a gente está fadado a isso, então nós vamos viver isso, vamos sentir isso, né? Algo assim. Só que hoje, a epigenética mostra, novos estudos, né, que nós podemos modificar a expressão do material genético e que muitos deles estão sob o nosso controle. Olha que legal. Muitos deles estão sob o nosso controle, como, por exemplo, a escolha do que comemos, se nos exercitamos sim ou não, os tipos de hábitos que temos, o ambiente social que a gente convive, que pode mudar a maneira que o nosso gene funciona.
Então, peraí. Então, a gente não é mais fadado a algo. E sim, a gente tem a competência de fazer alterações dependendo do tipo de escolha que a gente faz nós mesmos. Fantástico isso, né? Por que eu acho fantástico? Porque eu acho que o Espiritismo nos traz algo muito forte, que é mostrar que nós temos autonomia de fazer melhorias. Nós temos autonomia de fazer modificações em nós. Né? E é isso que Kardec traz de uma forma tão eloquente, que a competência que nós temos de autodirecionar a nossa vida. E ele continua, o nosso cérebro não é uma máquina que se desgasta. Isso aqui eu mandei para minha mãe. É uma máquina, porque ela fala, ai, mas não dá, já estou com idade. Ah, né? Eu falei, não, olha lá. O nosso cérebro não é uma máquina que se desgasta, é uma máquina viva que conseguimos modificar, melhorar e aprimorar em qualquer fase da vida. Em qualquer fase da vida. E a gente vê isso no Espiritismo o tempo inteiro. Nunca é tarde. Você pode se modificar em qualquer fase da vida. Né? Mas agora a gente tem uma soma da ciência com o Espiritismo. Você pode modificar num conteúdo genético e você pode modificar num conteúdo espiritual. Então, nós estamos completos, nós estamos alicerçados com essa possibilidade de modificarmos e passarmos a pensar green. Né? E ele continua. 2 fatores incontestáveis na neurociência. Ele diz, hoje é inquestionável na neurociência que nós ainda usamos muito pouco do que nos foi dado na vida. Da nossa inteligência, da nossa capacidade de amar, de gerar felicidade, de gerar bem-estar dentro de nós e no mundo. Né? Então, a gente vai estudar aí que, de repente, nós utilizamos apenas 4%, que Einstein usava 8%, se eu não me engano, né, pelo que eu li. Então, a gente vai ver o potencial que nós temos de capacidade de realização, né, de amarmos, de trocarmos, de nos conscientizarmos em número, né, imenso. E isso eu acho, não sei, gera muita curiosidade, né, da gente falar, poxa, por que não? Por que eu não, né, não vou investir em tudo aquilo que eu não sei, nessa busca do saber, nessa entrega, nesse desejo, na curiosidade, na valorização do estudo, na importância de ampliarmos a consciência, né? Porque é através disso que a gente vai poder compreender cada vez mais quem somos. E voltamos na proposta de Jesus, né, do conhece-te a ti mesmo. Então, eu trouxe assim para vocês 9 dicas para a gente pensar green, né, ideias. Então, a primeira delas, cultive o hábito, né? 1. Nós temos um grande potencial e ainda ficamos esperando que isso venha de fora. E isso está dentro da gente. Então, a gente precisa acreditar mais que a gente tem um potencial dentro. A gente, muitas vezes, admira muito os que estão fora. Admira as pessoas que têm um degree, ou são um artista, ou têm um status social. A gente valida pessoas por diplomas, valida pessoas por condição, por sobrenome, né? Valida pessoas por QI, mas a gente, às vezes, não se valida, não valida a nossa capacidade que nós temos de nos desenvolvermos, de aprendermos, de aprimorarmos. Né? Então, vamos validar a nossa capacidade. Por que se fala tanto em baixa autoestima? Né? Isso aí tem, se vocês forem numa livraria, vai ter inúmeros livros falando sobre isso. Por quê? Porque a gente não valida. E tem mais, a gente não valida a capacidade do outro. Então, a gente bota sempre o outro para baixo, e não nos validamos. E só botamos para cima aquilo que o social enaltece como sendo uma coisa legal. Mas será que não é legal a experiência daquela vozinha que morou no interior, que cozinhou em fogão de lenha, mas teve um monte de experiências? Né? Sim, é válido, claro. Mas a gente se perdeu um pouco nessa valorização, porque estamos cultuando o que a sociedade valoriza. Mas será que esses são os nossos valores? Né? Eu quero olhar para mim e quero pensar, eu valido a pessoa baseada no quê? No que ela veste? Né? No tipo de carro que ela anda? Né? Então, nós precisamos começar a validar o que está no interno, nosso e do outro. Né? E a gente continua. O segundo hábito. O nosso cérebro muda a cada minuto, dependendo das nossas escolhas, como a gente falou lá atrás. Então, por exemplo, o que eu como muda a qualidade do funcionamento do meu cérebro. Então, toda vez que eu como, eu tenho desejos que são por quê? Por hábitos, por vícios. Né? A gente está viciado em comer açúcar. Todo mundo aqui deve ser. Ou alguns não são. O pessoal green não é, né? Não.
Eu ainda sou nova no Green, então estou tentando diminuir aqui o açúcar. Eu estou chegando lá, vamos lá, em algum momento. Então, nós temos essa capacidade de fazer uma melhor escolha que vai mudar a funcionalidade. Não é mais para ser gordinho, não é mais para entrar naquela calça jeans. É para o funcionamento das nossas ideias, da criatividade, a gente ter mais energia, a gente ter mais capacidade de solucionar coisas. A ciência não está trazendo isso para a gente ficar bonitinho e vestir a roupa para ser modelo. A ciência está dizendo que é para funcionamento, para a gente ser feliz. Terceiro hábito para a gente cultivar. Fazer exercício muda o funcionamento do cérebro. Ele produz serotonina e endorfina, que geram a sensação de bem-estar, reduz o estresse e a ansiedade. Eu acredito que hoje nós temos uma grande camada de pessoas tomando remédio para ansiedade. Né? Então, puxa vida, não precisa correr que nem a moça, mas pode andar. Né? Porque talvez correr precisa mais de um tempo, né? Mas você pode fazer algum tipo de exercício, não mais só para ficar bonito, mas porque gera bem-estar, porque gera essa serotonina que vai trazer essa sensação agradável. Todo mundo aqui sabe que depois de fazer exercício dá aquele cansaço gostoso, né? Tipo, I accomplished. Né? Mas se você subir na balança, perder umas 300 gramas, nossa, é uma delícia. Mas essa sensação boa faz com que você se ilumine, que você tenha ideias, que você fique mais receptiva às impressões do momento, né? Bom, além disso, gente, o hábito do exercício ainda previne o envelhecimento celular, diminui inúmeras possibilidades de doenças, aumenta a capacidade de aprendizado e rapidez de raciocínio. Você fica mais, né, rápido, esperto. Então, melhora a cognição, né, nos liberta, de alguma forma, daquela preguicinha, né, dá um gás, né? Quarto, eles investiram muito nisso. Fazer a prece e meditação. A neuroplasticidade, o Dr. César vai trazer para a gente, não que foi algo dele, mas dos estudos dele, nos traz informações sobre os estudos da neuroplasticidade. Indicam que a meditação, e o Dr. César incluiu também a prece, né, porque dentro do processo científico não estava incluído, mas ele vê que a prece também está incluída como a meditação, que a longo prazo, para quem faz, aumenta a espessura cortical em várias regiões do cérebro relacionadas às emoções e aos pensamentos. Então, o que representa isso? Né? Aumenta, gente, o fluxo sanguíneo. Então, eles fizeram, por exemplo, fizeram uma pesquisa com algumas pessoas que não estavam fazendo meditação, e pegaram outras pessoas que fizeram 8 semanas de meditação com 20 minutos diariamente. Só isso. Né? E aí eles perceberam, pelo próprio desenho, vocês vão ver onde tem as áreas vermelhinhas, ali do outro lado, vocês vão ver um aumento da parte sanguínea. Então, esse aumento, gente, ele possibilita uma utilidade do cérebro de uma forma muito mais veemente. Mas, além disso, nos transtornos de humor, de depressão, de ansiedade, essa região pré-frontal, né, no estado de crise, apresenta muito menos fluxo de sangue para essas pessoas que estão nesse estado de crise. E a prece e a meditação, como ativa mais o sangue no cérebro, os sintomas diminuem para essas pessoas. Então, as pessoas, não estou dizendo, claro, as medicações elas colaboram, mas esse teste foi feito com pessoas que não estão medicadas, né? Então, isso diminui as crises em função de um aumento, né, no cérebro de sangue, de fluxo sanguíneo. Eles também viram, no Departamento de Psicologia da Universidade de Toronto, fazendo essa mesma pesquisa das 8 semanas de meditação, que eles chamam de meditação de curta duração, que o córtex cingulado, gente, é essa coisinha branca que vocês estão vendo onde tem essa seta preta, tá vendo essa faixinha branca? E ali chama córtex cingulado. Olha o que ele relaciona, gente, esse pedacinho, a nós. Ele relaciona a nossa capacidade de resolução de conflitos,
de regulação de emoções e comportamento, de funções executivas, de a gente executar funções, de antecipação de recompensa. Antecipação de recompensa, ele quer dizer o seguinte: aqueles que não aprendem a entender que aquilo que a gente, por exemplo, se eu não comer açúcar agora, a longo prazo eu tenho a recompensa de me sentir melhor, aqueles que não aprendem isso, pessoas que têm deficiência desse aprendizado, mesmo numa faixa etária maior, são pessoas que vão sempre estar infantilizadas, porque são pessoas que nunca vão se deter à necessidade de conviver com o limite. Então, também a empatia. Então, a gente vai ver o quanto essa coisinha branca, ela traz, né, que o córtex traz como funcionabilidade. Então, nessa pesquisa, esse estudo avaliou pessoas que começaram a aprender a meditação. Pessoas novas, gente, que nunca fez, como, de repente, a maior parte aqui de nós. Eles dividiram essas pessoas em 2 grupos e fizeram isso que eu disse para vocês. Um pessoal não fez a meditação e outros fizeram 20 minutos por 8 semanas. Esses 20 minutos, gente, são 11 horas. Na verdade, imagina, você nunca fez nada, de repente você fez 11 horas em 8 semanas de meditação. E houve o quê? Uma grande ativação dessa partícula branca, que é o córtex, que reduziu a autoavaliação depreciativa automática. Então, por exemplo, uma pessoa depressiva, ela se autoavalia de uma forma muito negativa. Não posso, não consigo. Né? Então, reduziu essa autoavaliação muito negativa que as pessoas fazem. Eles perceberam também, nesse ato científico, que aumentou a tolerância nas reações afetivas negativas e à dor. Então, pessoas que não tinham muita tolerância a reações negativas, por exemplo, o que é uma intolerância a uma reação negativa? A menina do caixa demora muito, eu grito com ela. Né? Crio então, eu tenho uma reação, uma baixa tolerância a uma reação daquilo que eu não gosto. Então, aumentou essa possibilidade. Auxiliou no desenvolvimento da autocompaixão e empatia em indivíduos cronicamente ansiosos e irritados. Olha que legal. Né? Então, olha como a gente vai ver. Parece pouquinho, né? Mas olha que eles escrevem tudo isso. Não parece enorme? Não parece uma melhora excelente para a nossa qualidade de vida? E ele continua. Em Massachusetts, no General Hospital, em Harvard, no Medical School, também fazendo o mesmo tipo de pesquisa, eles perceberam que aumentou a espessura da substância cinzenta do cérebro. Diz que essa substância, gente, que a gente tem é a mais importante do cérebro. Aumentou essa espessura, alargou a espessura, que é a parte mais nobre. O Depression Research em Switzerland, um hospital, ele percebeu que diminuiu o hormônio do estresse, que é o cortisol, e melhorou o sono das pessoas que fazem tanta meditação, né, e, no caso, a prece. No Instituto de Houston, eles perceberam, como é um instituto do coração, eles perceberam que melhorou a pressão arterial das pessoas que fazem meditação. E a doutora Anne Hangton, ela também é desse instituto, ela percebeu nas pesquisas, junto com outros, só coloquei 2 nomes, mas na verdade são vários, que melhorou muito a imunidade das pessoas. E aí a pesquisa foi mostrando, né, que a meditação é tão eficaz quanto a medicação de drogas psicoativas nas recaídas das depressões graves. Então, eles perceberam, como nessa ArcGen Psychiatry, eles perceberam que as pessoas que entravam num estado grave de depressão, e era dada uma medicação, para alguns deram a medicação, para outros deram a meditação. Então, eles perceberam que a meditação e a medicação melhoraram a pessoa num nível igual, num nível semelhante. Então, eles não estão desprezando nenhuma nem outra, mas estão dizendo, olha, a meditação faz tanto quanto, né? Então, gente, isso é fantástico, porque hoje nós estamos adictos nas drogas, né? Drogas medicamentosas, eu quero dizer, né? Então, isso é fantástico, a gente encontrar recursos que melhorem a qualidade da nossa vida e a gente não precise consumir comprimidos, né? Então, a meditação e a prece, elas vão além do relaxamento, porque muitas vezes as pessoas associam isso. A prece a gente associa a pedir, né? Então, eu vou orar porque eu vou pedir.
né? Eu vou pedir para Deus me ajudar, para resolver um problema, para trazer aquele carro vermelho que eu estou querendo tanto. A gente vai pedindo, né? E na meditação, a gente associa, né, por propaganda, por a gente não ter muito conhecimento, faz a meditação, relaxa. Relaxa também, mas esse não é o conteúdo mais alto da meditação, né? Então, olha quantas coisas ela pode criar para a gente, né? Modificação na parte de cognição, de emoção, biológica, comportamental, na estrutura cerebral, depois de tudo isso que a gente viu, um significado existencial, né? A pessoa pode se sentir dentro das orações da meditação, essa conexão com o divino, né? Traz paz, traz espiritualidade, né? O quinto hábito, eu trouxe algo de Paulo. Paulo, em Colossenses, ele diz assim, vamos evitar o negativismo, né? Então, ele fala, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Parece meio assim, porque a gente fala, mas a gente está aqui encarnado, né? A gente tem que ficar pensando no que é daqui. Ele não está dizendo para você não dar atenção para o que é daqui. Ele está dizendo, quando você for focar, foca no que é divino. Porque o que é da terra é da terra. A gente não vai levar, vai ficar. Então, da terra a gente vai usufruir, mas quando nós pensarmos, vamos pensar no que é divino. Então, não há negatividade no divino. Né? Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em compaixão, a gente pensa em amor, a gente pensa em Pai, a gente pensa em misericórdia, a gente pensa, né, em ajuda, em colo. A gente poderia falar aqui várias coisas, né? A gente não pensa em algo negativo. Mas se a gente focar para os, vou chamar de, o da terra seria os problemas, aí a gente fica negativo. Não está dando certo, puxa, não deu, não recebi, foi, né? Mas se a gente olhar, tiver esse olhar que tudo é um aprendizado nessa vida, então a gente vai evitar ser negativo. E evitando ser negativo, porque quem pensa green não pensa negativo, né? Então, a gente vai melhorar a qualidade de vida. Então, o pessimista contamina aqueles com quem vive e empedernece os sentimentos, demorando-se indiferente a tudo. Joana vai trazer isso no Espírito e Vida, no capítulo 56. Então, aí piora. Quer dizer, piora, né? Porque além de não ser legal para mim, eu também contamino os outros. Então, eu passo a ter uma responsabilidade da minha negatividade, né? Porque, claro, nós aqui conhecemos pessoas negativas, não conhecemos? Porque acho que nenhum de nós aqui é negativo, talvez, né? Espero. Se vamos resolver agora, porque a gente vai passar a pensar green depois dessa palestra. Então, a gente não contamina quando chega para o outro e fala, não está dando certo. Aí o outro, será? Mas eu não pensei assim. Mas o outro vai acreditando também. E, de repente, você vai criando inúmeras pessoas, né, com a sua negatividade. Você reforça que não vai dar certo, que não está bom, etc. E esse ato de reclamação faz com que nossos pensamentos não nos coliguem a algo que nos deixa leve, que nos deixa em paz, que nos deixa equilibrados, né? O sexto hábito, eu trouxe o de Joana para a gente cultivar, no Convite da Vida, no capítulo 33, onde ela diz, se a gente deve evitar ser negativo, ela diz, vamos ser otimistas. O otimismo é o estímulo para o trabalho, vigor da luta, saúde para a doença física e espirituais e luz para as densas trevas que se demoram em vitória momentânea. Por que vitória momentânea? Porque a gente abriga, né? Vitória no sentido de ganha esse espaço dentro de nós, porque nós abrigamos, muitas vezes, trevas aqui, numa forma simbólica, que seria a negatividade, seria, né, reforçarmos um sofrimento desnecessário ou algo assim. Então, o otimismo é estímulo para trabalho. É verdade, você não vai fazer um trabalho novo, aí você fala, acho que não vai dar certo. Ninguém faz isso, né? Ninguém nem tem... Não tem gás. Você não consegue assim. Você é a pessoa que está aqui, de repente, animando o pessoal. Nós vamos fazer uma coisa junto. Vamos lá, gente, né? A gente não começa assim, olha, se não der certo... Não, a gente fala, gente, vai dar certo. Vamos lá, vamos trabalhar juntos. Nós somos uma força. Sendo força, nós vamos produzir. E vamos conseguir, né, nos comunicarmos aqui com a comunidade e fazer com que a comunidade passe a trocar a escova de dentes, pensar no lixo, pensar, né? Nós vamos conseguir. Então, o otimismo, nós precisamos coligar isso, ele traz vigor, ele dá energia, dá força.
Então, se a gente está buscando melhorar, temos que tirar esse constante vício na negatividade, que a gente pode simbolizar em reclamar. Reclamar é uma negatividade. Tá sol, tá sol. Ah, é muito sol. Mas você mora na Flórida. Como é que você não tem sol? Ah, mas tá chuva. Aqui tem muito furacão. Sim, mas você mora na Flórida, tem furacão, né? Então, assim, é um estado de aceitação. Né? E tá chuva, que bom, tá chovendo, vai molhar as plantas. Mas a gente, né, tá sol, tá chuva, depois tá frio. A gente, né, tem dificuldade de aceitar e assimilar a realidade da vida, né? Então, não vamos reclamar, vamos ser otimistas para a gente poder pensar green. Então, otimismo, Joana continua, é também confiança e respeito a Deus. Porque confiança no sentido de acreditar que tudo tem um propósito, que tudo que nós atraímos vai gerar a possibilidade de a gente amadurecer enquanto pessoa, né? 7º hábito. Paulo, de novo, né? Paulo é fantástico. Buscar conteúdos edificantes. Ele diz, examinai tudo, retende o bem. Então, ele não diz assim, você é uma esponjinha, vai lá e pega qualquer coisa. Ele diz, observa tudo. E escolhe o que é bom para você. Né? Então, para isso, a gente tem que estar atento, porque se eu não estiver atento, eu não examino nada. E não percebo nada também. Depois, eu tenho que saber diferenciar o que é bom para mim e o que não é. E depois, eu tenho que fazer a escolha, que às vezes eu tenho que abdicar de uma coisa que eu quero. Né? Porque tem muita coisa que a gente sabe que não é certo, mas a gente tem vontade, várias coisas. Então, na hora que eu vou reter o bem, eu vou ter que abdicar de algumas coisas que talvez eu não gosto. Mas eu vou fazer isso, né, para ganhar esse hábito de buscar esses conteúdos edificantes. E André Luiz continua no Conduta Espírita, no capítulo 41, onde ele diz, consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo, acima de tudo, o alimento da própria alma. Então, naquela época ele escreveu livros, a gente pode dizer as séries no Netflix. Né? Vamos consagrar diariamente, escolhendo séries, ou escolhendo palestras que eu ouço no YouTube, né? Que são edificantes. Isso não quer dizer que ninguém está proibido de ouvir nada, mas vamos escolher o que a gente vai colocar para dentro, porque quando eu estou fazendo isso, eu não estou me alimentando, não é a comida, mas é a comida. Eu estou me alimentando do que o outro fala. Eu pego aquele cara revoltado, aquela mulher revoltada, que fica ali dizendo, né? Você vai, daqui a pouquinho, você começa a sentir revoltado. Você também tá, te contamina. Mas se eu pego alguém que está ali falando de como é legal fazer um trabalho voluntário, dando exemplos, coisa e tal, isso também me contamina. Então, que a gente beba desta água limpa, né? Então, quase acabando. 8, cuidar da hora vazia. Isso aqui é fenomenal. Vixe, a hora não está vazia, não. Joana de Anjos vai falar isso nos episódios diários, capítulo 8. Ixi. Walter, me salva. Pronto, resolveu. Cuidado com a hora vazia. Sem objetivo, sem atividade. Cabeça ociosa é perigo à vista. Mãos desocupadas facultam o desequilíbrio que se instala. Grandes males são maquinados quando se dispõe de espaço mental em aberto. O homem, quanto mais preenche os espaços mentais com as ideias do bem, mediante o estudo, a ação ou a reflexão, mais aumenta a sua capacidade e conquista mais amplos recursos para o progresso. Hora vazia, nunca. Nunca. Isso é dela. Tá green aí, ó. Thank you, Joana. E o último, trabalhar no bem. Não há corrosivo da ociosidade que possa resistir aos antídotos da ação. É lindo, né? Emmanuel traz isso no Religião dos Espíritos. Não há algo que se resista, né, aos antídotos da ação. E para a gente concluir, o hábito saudável, Joana vai dizer no Triunfo Pessoal, esse é um livro lindo, no capítulo 6, onde ela fala sobre depressão, o hábito saudável da boa leitura. Vamos, né, cultivar
da oração, da sintonia com o divino, praticando atos de beneficência e amor, cultivando relacionamentos fraternos e conversação edificante. Isso tudo deve fazer parte da agenda diária de todas as pessoas. Então, gente, o meu convite é pense green, vamos pensar green juntos. Muita paz, gente. Obrigada, viu? Valeu.